Chegou fazendo barulho na Rede Vida e na Rádio Shalom agora. A grande alegria está com você. Hoje vamos falar de vícios e virtudes, Delny. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, família. Pois é, vício é uma parada que todo mundo tem que lidar na vida, né? A gente sabe que muitas vezes a gente cai num vício ou outro. E você que está acompanhando a gente nessa noite, você se sente preso por algum vício que te incomoda? Você quer trilhar um caminho de vida nova, de liberdade, não sabe como? Na noite de hoje nós vamos conversar sobre isso com os nossos convidados, o padre Deusimar Andrade e a Cananda Costa, que é psicóloga, e eles vão dar luzes para a nossa caminhada, para que a gente possa de verdade trilhar esse caminho de vida nova, porque Cristo ressuscitado quer que sejamos verdadeiramente livres e virtuosos. A gente vai aprender a reconhecer, né, essas nuances, né? O vício às vezes está no nosso linguajar, né? A gente fala, eu sou viciado em doce, sou viciado. Vai falando às vezes de uma forma assim recorrente, tranquila, banal, né? Mas será que tá tranquilo mesmo? Será que é tranquilo? A gente vai precisar meditar sobre isso. Vamos ter também a adoração ao Santíssimo Sacramento, porque sem Jesus não somos nada, né? É com Ele. Não tem outra via. Dele provém todas as virtudes. E a gente também vai descobrir como trilhar um caminho de autoconhecimento. Como o autoconhecimento, como esse olhar para dentro de mim favorece que eu seja uma pessoa verdadeiramente livre. E também vamos conhecer a história de um beato que se libertou dos vícios e pôde viver essa vida nova, a vida que Cristo sonhou para ele. E talvez, Diego, as pessoas que estão assistindo a gente estejam até pensando, poxa vida, há tantos anos eu já caminho nesse vício, será que hoje vai ser o dia? Será que é hoje? O Papa Francisco também vai dar um recado para nós, tá? Você pode enviar suas intenções para adoração no final do programa através do nosso canal de comunicação @Fazendo Barulho ou no chat pelo YouTube. Vamos começar de música? Vamos começar com música, Fazendo Barulho. Quantos passos faltam para chegar até o dia em que verei sua glória? De noite eu fico a esperar que o vosso reino venha. Quantos passos faltam para chegar até o dia em que verei sua glória? De noite eu fico a esperar que o vosso reino venha. Por isso eu vou, apressado eu vou. Ainda que eu caia no chão não ficarei. Por isso eu vou, apressado eu vou. Ainda que eu caia no chão não ficarei. Chegar até o dia em que verei sua glória. De noite eu fico a esperar que o vosso reino venha. Os passos faltam para chegar até o dia em que verei sua glória. De noite eu fico a esperar que o vosso reino venha. Por isso eu vou, apressado eu vou. Ainda que eu caia no chão não ficarei. Por isso eu vou, apressado eu vou. Ainda que eu caia no chão não ficarei. Há um fogo em mim a queimar, me consumir. De noite sem cessar um fogo em mim a queimar, me consumir. Há um fogo em mim a queimar, me consumir. De noite sem cessar um fogo em mim a queimar, me consumir. Quem tem lenha? Quem tem lenha, venha. Quem tem fogo, venha. Quem tem fome, venha se juntar a nós. Quem tem lenha, venha. Quem tem fogo, venha. Quem tem fome, venha se juntar a nós. Quem tem lenha, venha. Quem tem fogo, venha. Quem tem fome, venha se juntar a nós. Quem tem lenha, venha. Quem tem fogo, venha. Quem tem fome, venha se juntar a nós. Há um fogo em mim a queimar, me consumir. De noite sem cessar um fogo em mim a queimar,
povo, chegou a hora da gente trocar uma ideia aqui no Fazendo Barulho, justamente sobre o tema de hoje, que é a vida que eu sempre quis. Como, de fato, me livrar dos vícios? Será que é possível me livrar dos vícios? Como será que eu posso vencer os vícios? Será que eu sou uma pessoa viciada em alguma coisa? Todo mundo tem um viciozinho que luta para vencer. A gente vai aprofundar o tema de hoje para saber, de fato, como sermos pessoas livres e virtuosas com os nossos queridos convidados, a Cananda Costa, que é psicóloga, membro da comunidade Shalom, que esteve conosco também em outras oportunidades. Seja muito bem-vinda ao Fazendo Barulho. Obrigada, Dani. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? E ele, Padre Deusimar, depois que se ordenou também, a primeira vez que está aqui com a gente, vez, né? Depois que de alegria. muito tempo. Um ex fazendo barulho, mas sempre fazendo barulho, não é verdade? Pois é, continua fazendo barulho com a gente. Tinha um quadro, né? O Pense no Alto. Isso, exatamente. É uma alegria poder estar aqui de volta com vocês, hoje como padre, não é? Mas também me sinto sempre parte de vocês pela amizade, pelo carinho que eu tenho com esse carisma tão belo, né? Coisa boa. E também é membro da aliança da comunidade Obra Lumen, Isso, né? exatamente. Então, provamos da mesma raiz carismática, Pois é, né? estamos ali juntinhos. Certo, Temos um carinho muito grande também pela comunidade Obra Lumen. Muito bem, muito bem. Olha, antes de começar, vamos perguntar, né, pessoal das ruas. O pessoal das ruas tem os cicerões, É bom, né? viu? Cicerões. A gente fala em se tratando de vícios e virtudes. A gente perguntou se elas acreditam que é possível vencer um vício. E quais seriam os possíveis tratamentos, as possibilidades de cura, né, para cada um. Então vamos conferir esse quadro agora e daqui a pouco a gente volta. Na sua opinião, quais são os maiores vícios da humanidade? Eu acredito que no momento seria a internet. Porque as pessoas não conversam mais, as pessoas não leem mais um livro, tudo o tempo todo com o celular na mão. Eu podia falar vários vícios aqui hoje que o ser humano está acostumado a praticar. Mas eu acho que o maior vício que o ser humano hoje pratica e sempre praticou é não ter cuidado com a natureza e com o nosso meio, né? O que a gente convive, não ter cuidado com as coisas que a gente usa, que são nossas, que em geral aqui é a terra, né? Pra mim, acho que eu posso até excluir vários outros. Acho que esse é o principal. E pra mim, acho que esse vale por todos. Na minha opinião, o maior vício que tem hoje é a internet, né? São o celular, que hoje os jovens não têm mais aquela realidade com pai, mãe, com um amigo, só por via WhatsApp. É a internet mesmo, né? É o vício do consumismo, né? As pessoas, a busca por possuir, a busca por sempre querer mais, nunca estar satisfeito. Para mim, isso interfere em várias coisas da sociedade, né? Vários fatores. As pessoas sempre buscando alguma coisa, às vezes passam por cima dos outros para possuir, passam por cima de coisas que envolvem caráter, ética, pelo único vício de querer ter, mostrar que tem. Para mim é um vício, para mim isso é um vício. Vários tipos de vício, né? Vício de internet é um vício de alcoolismo, vício sobre as drogas ilícitas. Tanto que eu faço trabalho em casas de recuperações e com isso, passei na pele com um familiar meu dependente químico de cocaína, esse tipo de droga. Então eu faço um trabalho, um acompanhamento com vários tipos de viciados e vários tipos de vícios, né, que existem em casas de recuperação. Na sua opinião, como é possível vencer esse vício? Na minha opinião, a conscientização, né? As pessoas poderiam e devem ter mais conscientização sobre como funciona o meio ambiente, sobre as coisas, porque tem gente que nem sabe como funciona, né? E tomar cuidado, principalmente. Bom, precisamos nos desconectar um pouco da internet e conversar no olho, tá? Tentar nos afastar um pouco da tecnologia. Só Jesus, somente Ele. Porque, olha, eu acompanho casos de recuperação, acho que uns 10 anos mais ou menos. Para você, entre 100, se recupera. Mas quando esse se recupera, é porque esse teve um encontro com Jesus. Sem isso não muda, não tem nada que mude, não tira. Aí eu acho que envolve se autoconhecer, acredito eu. Entender do que a gente realmente precisa ou não. Eu acredito que seja isso, ir para
dentro de si mesmo, entender por que você quer aquilo, será que é necessário fazer isso ou aquilo para possuir aquilo, o que realmente vai interferir ou não. Eu acredito nisso. É difícil, é muito difícil, é complicado. Eu mesma já levei uma sobrinha minha, né, para umas férias no interior, para tirar ela do vício da internet, mas foi impossível, não deu certo. Show de bola, então. Padre Deusimar, olha aí. 12 bares. É de casa, né? Deusimar, né? Isso. Cananda Costa. Padre tem vício? Psicóloga tem vício? Ah, dera se não tivesse, na verdade. Eles falando sobre internet, eu já estava aqui pensando, meu Deus, quanto tempo que eu passo da internet também, né? Com a desculpa de resolver muitas coisas, de ter sempre uma vida ativa. Querendo ou não, a gente se dispersa muito também nas redes sociais, não é? Claro, a gente tem um apostolado, a gente tem a evangelização, tem a nossa agenda, tudo, WhatsApp, Instagram, tudo bem. Mas também enquanto a gente se desperta, a gente se perde, né? A gente se perde de nós mesmos, no meio do celular, né? E eu lembrava de um ponto em comum entre as falas, né? O celular, né? Como eles falaram, a questão também ecológica, social. Eu acho que a doutora, né? Pode falar até com mais propriedade do que eu. A doutora pode até dizer o que é um vício, na verdade, né? Eu acho que tem a ver também com a endorfina, não é assim? A necessidade de estar... dopamina, não é? Eu não sou da área, né? Se me perguntasse sobre sacramento, eu saberia falar bem direitinho. Mas eu acho que tem a ver com a dopamina, né? Esse constante busca de um prazer, de uma gratificação psicológica, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, né? É impossível a gente pensar que a gente está completamente livre disso. Eu acho que o caminho é procurar equilibrar e não ser dominado. Não ser dominado pelas coisas, não ser dominado pelo prazer. E é uma luta constante, pelo menos para mim, diária, é uma luta constante, não é? Total. Eu queria que o meu vício fosse só a internet. Se o meu problema fosse só celular, só a internet, eu acho que era até mais fácil. Joga o celular pela janela do carro e pronto. Mas a gente tem muitos vícios, assim, infelizmente, né? E, de fato, como o Padre Deusimar falou, tá muito ligado à dopamina. Tem até um livro, eu nunca li, mas tenho muita vontade de ler, que se chama Nação Dopamina, que é justamente essa reação física, Viciados em dopamina. Exatamente, que a gente... esses prazeres, eles geram essa descarga de dopamina. E é muito bom, é muito prazeroso. O hormônio do prazer. É o hormônio do prazer, é um dos que atuam ali no hormônio do prazer. E eu acho que tem uma pequena modificação que a gente pode ir fazendo, entende? Eu vou partilhar aqui com vocês uma coisa. Eu gosto muito de jogar xadrez, né? Viciado em jogar xadrez. E aí eu gosto daquelas partidas rápidas de 10 minutos. Mas jogar xadrez é um vício? No meu caso estava sendo, entendeu? E aí eu fiz uma pequena mortificação, uma semana sem, para poder você se colocar em xeque. Se colocar em xeque, né? Não, realmente, assim, às vezes nós achamos que não temos vícios em algumas coisas. Na nossa família, no nosso cotidiano, às vezes pensamos, não, mas não sou viciado em álcool, não é um problema. Sim. Por causa da bebidinha social, entendeu? Então o cara faz uma mortificação disso, só para se colocar em dúvida, sabe? As quaresmas que a igreja propõe, a quaresma litúrgica, né, do tempo canônico da quaresma, tudo bem. E a quaresma de São Miguel, você fazer uma pequena mortificação. Não é uma mortificação assim que vai doer na sua carne, pá. Pode ser também, né? Quem sabe? Se for a via, né? Se for a sua via, né? Tudo bem. Mas eu quero dizer, uma pequena mortificação que também se coloque em xeque nessas questões, não é? Então, e não só nos tempos canônicos. Agora eu estou partilhando real para vocês. Semana passada eu disse, não, cara, eu estou gastando muito tempo jogando xadrez. Todo intervalozinho eu botava uma partidinha de 3 minutos e tal, que é uma coisa mais rápida para se distrair. Quem sabe passar uma semaninha sem, para poder ver aquilo fazer falta, né? Sentir onde é que estão os meus valores na minha escala de prioridades. Aquele rapaz que falou do autoconhecimento, não é? Importante isso. A gente também se colocar em xeque por contradição. Se conhecer não somente numa interiorização, não, mas por contradição, concretamente, né? Demais. E isso que o Diego perguntou, se jogar xadrez é um vício, né? O vício, ele é mau hábito e às vezes é uma coisa boa, que ela toma o topo da tua vida, ela atrapalha a tua vida e aí ela se torna um vício. Então, o xadrez, que é algo bom, né? O mau hábito talvez fosse uma coisa assim, considerada virtuosa, mas tem um impacto negativo no todo da vida da pessoa. Todo vício é ruim? Vício é ruim. Tudo que leva o título de vício é algo necessariamente ruim, algo necessariamente mal. Aí você vai ver qual é o vício, né? Mas o vício ele é ruim.
existem de fato aqueles vícios que são mais escandalosos e que de fato eles geram uma prisão objetiva, concreta na nossa vida. As drogas, a bebida, o jogo. Uma coisa que fiquei impressionado que não saiu, muita gente viciada naqueles joguinhos de celular. Antigamente você precisava sair de casa para poder fazer uma aposta, não é? Ou até em jogos de baralho, de dominó, não é? Mas hoje pelo celular eu já escutei várias histórias, vários relatos, poucos atendimentos ainda em confessionário, mas vários relatos de pessoas que destruíram a vida, destruíram uma empresa por causa de jogos de celular, apostas de celular. Um dia desse até um colega meu perguntou: padre, é pecado eu apostar, né? Aí eu fiquei em dúvida. Os bets, né? Os bets. É pecado apostar? Eu fiquei em dúvida, eu tive que perguntar para um outro padre mais experiente. Que ele me explicou: olha, se aquela aposta for algo esporádico, né, que não atrapalha a vida, tudo bem. Mas é um caminho muito perigoso. E eu falei para ele: olha, é um caminho muito perigoso. Porque é que nem aquela horazinha de 5h40, quando você está dirigindo. Você nem liga o farol porque ainda não está escuro, mas tem um perigo de você continuar andando sem ligar o farol. Ou seja, o limiar entre o vício e a saudável diversão é algo muito perigoso. E a gente tem que estar sempre com a lanterninha acesa, aquele alertazinho vermelho acesa na nossa mente. Eu estava me perguntando justamente sobre isso. Como então enxergar esses riscos? Como saber se eu estou viciado? Porque como o padre deu aquele exemplo da bebida, não, estou bebendo aqui socialmente, não está me prejudicando. Talvez nós já estejamos viciados, mas acho que a gente está sendo isento àquilo ali. Como conseguir enxergar? Por exemplo, essa questão do celular acaba que é um vício muito enraizado. Todo mundo tem, né? Acho que, chutar aqui um número aleatório, acho que 90% da população está viciado, né, em celular. E pra gente é tão normal, todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo tá assim, então acaba que nem todo mundo percebe que é viciado. Eu me considero uma pessoa viciada em celular, até porque eu trabalho com a rede social, eu preciso da rede social. Então a gente um hecatombe da energia, desligar o celular, tu ia estar em crise, certeza. Não, mas quando eu fico sem energia, acabou a vida. Mas isso é real. Quando eu fico sem Wi-Fi, sem alguma coisa, eu fico pronto. Fico nervosa. E agora deu ruim. Acabou tudo. E aí o que é que eu faço? E aí eu tinha isso pra fazer, não sei o quê. E aí você vai percebendo, caramba, eu tô dependente disso, né? Então, então tem esse detalhe, né? E a questão também que atrapalha a questão do vício é justamente quando ele vai atrapalhando o ordinário da tua vida. Então você deixa de fazer certas coisas, você deixa de cumprir certos deveres, o teu mundinho aos poucos ele vai girando em torno daquilo. E aí é preocupante. Eu acho que é importante também, por uma coisa bem cotidiana, a gente estar aberto a escutar os outros. Escutar os outros, né? Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, ele diz: olha, você não está usando muito celular? Aí a gente já tem... A mentalidade do viciado é essa, né? É de já rejeitar qualquer ataque àquilo que lhe causa o prazer. Também tem isso. Isso é um mecanismo psicológico, né? Então, caramba, se minha mãe falou isso, eu vou escutar. Eu vou prestar atenção um pouco naquilo que ela está falando. Então, ter essa atenção interior ao contexto geral da minha vida, né? Normalmente, os nossos vícios são cegos para nós, mas para os outros é muito evidente, né? Uma pessoa viciada... Uma pessoa viciada em beber, por exemplo, toda a família já sabe, mesmo que talvez não consiga formular isso teoricamente ou intelectualmente, mas lá no fundo as pessoas sabem. Toda vez que for sair tem que ter a cervejinha do fulano ou o uísque do Beltrano, entendeu? A família já está antenada nisso, então estar atento a esses sinais é muito importante. Do xadrez, meu pai me perguntou: meu filho, você está viciado nisso aí? Falou brincando, mas fiquei atento. Eu falei: não, pai, a resposta de um viciado, né? Não, pai, mas xadrez é errado? O vício é sempre errado, né? Então você tem uma resposta sempre para defender aquilo. Então, o contrário disso seria o quê? Você sempre poder também se autoanalisar e ver os outros não como uma crítica, mas como um desejo de que eles também querem do seu bem. Assim, a rede de apoio para os vícios grandes e para os vícios pequenos é fundamental. O pior dos nossos vícios é quando eles querem ocupar o lugar escuro do nosso coração, né? Vamos dizer, aquele lugar que não sai as luzes, né? E é por isso que é importante uma conversa sincera, uma conversa amiga, o acompanhamento, né? A direção espiritual em outras dimensões, né? A confissão é uma forma de a gente trazer para a luz, até o simbolismo da luz e das trevas. Não importa a profundidade da escuridão, ela nunca vence as trevas, não é? Então, um palito de fósforo é muito pequeno,
diante de uma sala toda escura. Mas não é a escuridão que vence o palito de fósforo, é o fósforo que ilumina. Então, trazer para a luz, isso é muito importante. Conversar sobre as suas dúvidas. Caramba, será que eu realmente me encontro viciado, né? Conversar com alguém que você confia, alguém que tem uma espiritualidade. Tirar essas dúvidas com um padre amigo, com um padre que confesse. Trazer para a luz. Isso pode te ajudar bastante para até mesmo trazer a dúvida se você se encontra num processo de vício ou não. A gente é muito acostumado hoje em dia a viver pra fora da gente, né? Silenciar é difícil, olhar pra dentro de nós é difícil, encarar a verdade, às vezes é difícil. A gente até escutou ali o irmão falando, até com a camisa do Ceará, tu viu, Diego? Mas não tem nada a ver com Nada a ver, nada a ver. Pois é, torcedor do Ceará. E aí... Mas foi ele que clamou por Jesus, ele deu uma resposta que a gente falou, caraca, que resposta, né? Falou que só Jesus muda. Ele falou que lidou, assim, com muitas realidades de dependentes químicos, serviu, né? Serve com isso também, teve um familiar. E é algo que, infelizmente, chega na vida de muitos jovens. Qual seria o primeiro passo, Cananda, para que o jovem pudesse ter uma vida, a dignidade restituída, e pudesse superar e vencer esse vício? Acho que para lidar com o vício a gente sempre tem que assumir, né? Assumir que tá precisando de ajuda. Não, eu não lembro agora de quem é essa frase, mas quem usa muito é o meu marido, que faz parte da cura o desejo de ser curado. É do Rosa de Saron, do Guilherme Rosa de Saron, lembrei. É do Rosa de Saron. Muito bom. Você gosta? E aí, faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Então não tem como ajudar alguém que não quer ajuda. Exatamente. Antes de curar, perguntava, tu queres ser curado, né? Exatamente. Então o primeiro passo é a pessoa querer ajuda. A partir do momento que ela quer, a depender do vício que ela tem, ela vai procurar vias, né, para ter esse auxílio. E como o padre falou, o aconselhamento, o acompanhamento. Em alguns vícios vão precisar de uma ajuda profissional, até mesmo psiquiátrico, mas outros não. A própria mortificação, né? Às vezes a mortificação em relação ao próprio vício, mas às vezes você tem um vício muito grande e não consegue vencer aquele vício. Então eu pratico pequenas mortificações para fortalecer a minha vontade e aí eu vou conseguindo lidar com aquele vício. E a oração, né? A oração que fala muito disso é o Frei Francisco Fouza, ele fala muito de virtudes. E ele fala que a oração e a mortificação são vias que ajudam muito a gente a vencer os vícios. Antes da gente continuar, eu quero chamar aqui um VT do irmão da Missão Shalom de Nova York, que é o Adam, que ele, pela graça de Deus, conseguiu a libertação do vício no álcool. Vamos conferir agora. I feel like my suffering, my cross is actually generational. I feel like it's been passed down from father to son for generations. Growing up in a home of an alcoholic father caused me to keep everything inward in my life, to hold on to a lot of emotions and to not feel safe. Caused me to not feel loved. I've spent most of my life of a feeling of being lesser, and that extended to my relationship with God. Went through most of my life not feeling that I was worthy of God's love, or that God would even notice me or had time for me. And through my life, I've had to find ways to cope with these feelings and these emotions that I built up over time. And I turned to a life of alcohol and drugs, just like my father. And that's why I say it's a generational cross, that it has not been changed or transformed from generations. It's just been given to each child, and then this life of alcohol and drugs has taken me to a lot of scary places, a lot of bad things I've done, a lot of guilt and shame I carried, and with all the guilt and shame, I stepped farther and farther away from God. And then one day, through a 12-step program, I started gaining a relationship with God, and from that day forward, I've never wanted to have another drink, another use of drugs. And through this process, I'm learning how to deal with these emotions, and so much of it comes from this community. And I'm so grateful for how God has brought me to the Shalom community to bring me peace, and how this peace is coming in my life, and mostly how I'm having peace with God, and I'm having this relationship, it's almost unbearable to feel this love. It's like it's something I can't control, but it's such a beautiful feeling, and it's really the greatest gift I've ever had is this love I have from God, and to be able to sit with Him, and I'm so grateful for it, and I'm just so
excited of where this path is going. And as I get baptized and I go into this union with Jesus, and I just, if this is where a few months of this journey is taking me, I just really can't wait to see where it goes next. Isso aí, uma libertação onde o libertado diz que Jesus, né? Jesus, a quem a gente adora todos os sábados aqui, concedeu essa graça a ele. Como é que a psicologia vê esse papel da fé na libertação dos vícios, Cananda? Olha, além de ser um fator para muitas pessoas muito importante, né, essa relação com Deus, e para algumas pessoas é um valor, mas para aqueles que não são cristãos, atesta uma verdade que muitas vezes a gente nega, que é que a gente não é só corpo, a gente tem uma alma, né? Então, a questão do transcendente, a questão da alma, dessa sede interior, ela é confirmada em muitas situações como essa. Às vezes, pessoas que nem conhecem a Deus, mas que têm uma experiência com Deus e aquilo magicamente muda a vida delas. Dá uma guinada, né? Exato. No processo. Para mim, é um atestado de que existe a vida, ela não é só aquilo que a gente vê, a pessoa não é só aquilo que a gente vê, né? Existem coisas que atravessam, assim, que extrapolam o nosso entendimento. A alma, ela tem sede de coisa grande. Nós, que somos seres humanos, nós não somos só corpo, né? Então, eu acredito que para a psicologia, esse atestado de tem algo mais aí dentro, e esse algo mais ele não pode ser negado, né? E tem a questão também da pessoa se sentir muito amada. Isso. Né? A experiência do amor, ela também gera ali biologicamente, né, uns hormônios aí muito bons, mas não só isso, assim. O amor, ele preenche lacunas, né? Ele traz o afeto, esse se sentir amado, ele traz experiências para o sujeito que ajudam na libertação de vícios, mas ajudam inclusive em outros passos que ele vai dar. Por exemplo, só para amarrar, né? A própria direção espiritual, a terapia, o aconselhamento, a pessoa aderir a certos processos envolve também a forma como os cuidadores lidam com ela, né? A forma como o padre lida com ela, a forma como o acompanhador, como terapeuta, se ela se sente amada, se ela se sente bem tratada, essa relação afetuosa bem estabelecida vai ajudar, né? Então, imagina aí quando Deus entra em cena, né? A doutora Renata Jost, né? Eu acho que é esse que se pronuncia o nome dela. Conheço. Ela, do ADI, né? Abordagem direta ao inconsciente. Ela comenta que na fonte de toda dificuldade, de todo vício, de todo trauma, existe uma falta de amor, né? Eu ia perguntar justamente isso. Existe uma falta de amor. Uma carência de amor ali. Essa é a corrente psicológica que ela segue, muito interessante. Participei já do ADI 2 vezes, tanto da terapia quanto do reforço, e para mim foi interessante isso, né? Notar o quanto se é amado. E na minha história de vida isso também de certa forma aconteceu. Como adolescente, entrei pelo caminho de bebidas, de uso de drogas leves, né, como lança-perfume. Nunca cheguei a experimentar outras drogas pesadas, porque eu tinha um trauma, que minha mãe fumava cigarro desde quando eu era novo. Minha mãe já está liberta disso há muito tempo. Mas eu tinha um trauma de cigarro, então eu não conseguia fazer esse salto, né? Apesar de terem várias vezes me oferecido nos ambientes que eu andava. E a minha experiência de libertação, ela não nasceu porque eu tô arrependido do que é errado. Não, para mim isso era o normal. Tipo assim, sair pra festa, beber e curtir e ficar e tal. Isso era o normal. A minha experiência de libertação nasceu numa adoração, no meu retiro de Crisma, onde eu me senti amado por Deus. Amado, e eu comecei a ver que muitas das besteiras que eu fazia quando adolescente era uma necessidade de me autoafirmar, mas em valores errados, né? Então, eu me achava, porque eu era o único pivete, perdão da palavra, né? De 12 anos, que foi a época que eu comecei a sair, na época 7ª série, hoje seria a 8ª, né? Porque tiraram aquele, não tinha 9º ano na minha época. Eu era o único pivete que chegava virado de uma noite para outra, que bebia com os meus professores, né, nas festas, ia pro Ceará Music, saudoso Ceará Music, né? E bebia com meus professores. Então, era uma necessidade de me autoafirmar. E descobrindo o amor de Deus, eu me descobri amado. E sendo amado, eu não precisava mais fazer essas coisas para aparecer, porque eu já era amado. Então, gradativamente, eu fui me libertando dessas coisas e deixando de usar delas para a minha autoafirmação. Minha verdadeira autoafirmação, a partir daquele momento, 23 de setembro de 2006, era o amor de Deus. Então eu quero amar a Ele, se Ele realmente me ama, assim, né? Aos olhos da fé sempre vai ter essa incertezazinha. Mas se Deus realmente me ama assim, eu quero amar a Ele do jeito que Ele me ama. Pode parecer ousado,
mas eu fui vendo que era isso que ia dando respostas às minhas vidas. E também ia dando resposta às frustrações pela falta. Porque a libertação do vício, ela traz uma frustração pela falta também, né? Mas se você não tiver um sentido superior, que para o meu caso era o amor de Deus, não parecia fazer sentido deixar os erros passados, porque aquilo trazia uma alegria. A dopamina, se não me engano, né? Então a falta disso ia trazer uma frustração que precisa encontrar uma resposta. E qual é essa resposta? Para mim era o amor de Deus. Para um viciado em drogas vai ser a sua família, ou notar um filho, ou uma situação de quase morte. Caramba, às vezes é isso que você desencadeia. Você recobra o sentido, né? Eu tô aqui, tem algo especial para mim. Né? Desencadeia algo naquela pessoa. Precisa encontrar um sentido para a falta. Veja, a libertação de um vício, ela traz um sentimento de falta. Um sentimento de frustração, de depressão, uma queda hormonal, que é natural isso. Mas você precisa encontrar um sentido nisso. Qual é o sentido? É por isso que eu vejo que o transcendente, né, para usar uma linguagem leiga, o transcendente ele vai ter um sentido muito profundo. Para além da materialidade, da falta do hormônio do prazer, da estabilidade ou homeostase, né, emocional, vamos dizer assim, você tem um sentido mais profundo. E aí, a gente vê que as grandes coisas da nossa vida, elas são construídas não no estímulo-resposta, né? Uma pessoa que para estudar, por exemplo, não é nada prazeroso, né? Mas a resposta que vai vir disso, a longo prazo, ela traz um fruto. Uma pessoa que é do esporte, né? Ela tem que treinar muito. Paulo mesmo diz, né? Olha, os ginastas, os atletas, eles treinam muito e eles lutam por uma coroa perecível, Paulo fala. Mas muito mais nós deveríamos lutar por uma coroa imperecível, por uma coroa eterna. Então, se a gente não tiver esse sentido do futuro, a virtude da esperança... Que aí entra a questão das virtudes, né? Que aí, se eu tenho um hábito ruim, aí o amor de Deus entra na minha vida e aí parece que eu vou crescendo em direção a Deus e eu vou começando a me tornar uma pessoa que de vício eu vou começando a ser virtuosa. Mas é muito difícil também, é todo um trabalho, assim, um processo de anos para você criar um bom hábito, que acaba sendo também um remédio contra esses vícios, né? E ajuda muito, Deone, sabe, pensar também de que, como Paulo também fala em uma de suas cartas, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, né? Se a gente pensar que aquela minha vida de vício pode servir de exemplo para outras pessoas também se libertarem, então é um sim a Deus, por exemplo, que traz outros sims. Isso já traz uma motivação muito grande na vida, né? E inclusive, essa questão da dopamina desregulada, né? Enfraquece a pessoa. Por exemplo, você vê uma pessoa que não consegue terminar nada, né? Não consegue alcançar o objetivo, não consegue permanecer no trabalho, não consegue concluir uma faculdade, e às vezes, por causa dos vícios que ela nem percebe. O antigo formador pessoal do Marcelo, ele fala uma frase que... Teu esposo Marcelo. Meu esposo Marcelo. Quem está apaixonado não precisa explicar nada. Dizem que eu sempre falo dele, mas é inevitável. Ele fala uma frase que eu levo para minha vida, que é: todo vício esconde uma virtude. O Diego falou agora desses traços, né? Uma pessoa que ela tem uma possibilidade de crescer na virtude da fortaleza, né? E aí, cada vício que a gente tem, ele esconde nele mesmo a possibilidade de a gente crescer em alguma virtude. E envolve esforço, né? O padre foi falando todo esse processo. E a questão transcendental também, da fé, da espiritualidade, da fé mesmo, ajuda muito na questão da comunidade. Quando eu estou viciado, quando eu tenho maus hábitos, eu tenho um grupo que eu me encaixo naquele grupo e ele favorece a permanência daquele comportamento. Quando eu mudo, eu entro em outro grupo que eu me encaixo naquele grupo e ele favorece aquele comportamento também virtuoso, né? Então, por isso a importância das comunidades religiosas, por isso a importância dos cristãos, dessas amizades. Claro que a gente não vai excluir ninguém, não é isso, mas é natural que quando eu vou aderindo ao estilo de vida, eu vou me encaixando com outras pessoas e elas vão favorecendo aquele novo estilo. E as virtudes, elas entram nisso, né? Então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, que reza, que desenvolve virtudes, que a virtude, na verdade, eu aprendi isso com um professor de filosofia, que agora eu me esqueci o nome dele, mas que é muito bacana quando a gente entende que a perfeição do corpo, através da educação física, né, e da medicina, é justamente essa saúde biológica. A perfeição da alma é uma vida virtuosa, né? Então, é a via do amor. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que ama. Então, acaba que a virtude não é uma coisa assim,
é só para esse grupo seleto. Não, todo ser humano, se ele tem fé ou não, ele nasceu para alcançar uma vida de virtude. Para ser uma pessoa forte, para ser uma pessoa prudente, justa, têmpera, aí, com fé, esperança, caridade também. Mas, então, o grupo, né, ele, além da questão interior da fé, numa questão exterior também ele ajuda muito. Em que comportamentos eu devo ter para expulsar esse vício, adquirindo uma virtude, né? Que comportamentos são virtuosos? Como eu vou desenvolver esse comportamento? Quem vai me orientar? Quem vai reforçar isso? Então o grupo ajuda muito nisso também. A gente tem que prestar muita atenção a tudo aquilo que no nosso dia a dia nos impede de desenvolver essa força, né? Que deveria ser uma tendência natural. Onde é que a gente está perdendo as forças, né, na nossa vida? O foco. E Diego, eu lembrava, quando ela falava, que nessa época de adolescência, tinha um cara que chegou pra mim e disse assim, não, macho, 90% das pessoas usam maconha, né? Aí eu fiquei... 90%. Ele disse que especialistas dizem... Não, especialista não, é o horizonte do cara. Talvez 90% das pessoas que aquele cara convive usam. Então o horizonte do cara meio que aponta, o horizonte aponta a direção que o cara vai indo, né? Então o cara convive só com gente que pensa assim, que faz assim, isso vai envolver ele dessa forma. Eu lembro quando ele falou isso, ele não falou brincando ou exagerando, não, ele falou tipo assim, convicto, sabe? Aí eu disse, eu fiquei, caraca, será que meu pai e minha mãe... Não é essa. Mas eu pensei, entende? Eu fiquei, 90% das pessoas que eu conheço, aí eu comecei a me questionar, eu disse, macho, não, que horizonte é esse, né? Então, a gente também, querendo ou não, os nossos olhos estão fixos naquele nosso contexto imediato que nós estamos vivendo, né? E um outro perigo muito grande, assim, falando sobre internet, são esses católicos de internet. Você acha que é um grande perigo, porque você acha que é virtuoso dentro de casa, com o seu celular, com o seu computador na mão, porque assiste muitos vídeos, porque está muito bem informado. A virtude não é isso, entende? Eita. A virtude se dá nos outros. Padre, pois olha, daqui a pouquinho a gente vai saber descobrir o que de fato é virtude. Vamos vir desse assunto que eu gostei. Gostei desse assunto, vai sair coisa boa daqui. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da vitória da graça de Deus na nossa vida, que nos faz superar os vícios, e agora a gente vai ter um exemplo muito concreto disso, que é a vida do beato Bartolo Longo. Se você não conhece, vai conhecer agora como uma pessoa pode ter uma verdadeira transformação de vida através da ação da graça de Deus. Essa é para você que está achando impossível você largar os vícios. Repara nessa história. Bartolo Longo foi um homem que viveu na Itália no século XIX e que passou por uma notável transformação de vida, marcada pela superação de vícios profundos e pela busca da redenção espiritual. Sua história é um exemplo de como a fé e a perseverança podem transformar uma vida arruinada pelos vícios em um caminho de serviço e santidade. Nascido em 10 de fevereiro de 1841, em Latiano, na região da Apulia, Bartolo cresceu em uma família católica devota. No entanto, ao se mudar para Nápoles para estudar direito, ele se afastou da fé, influenciado pelo clima de agitação intelectual da época. No ambiente universitário, Bartolo foi atraído por práticas ocultas e chegou a se envolver com o espiritismo, uma tendência popular entre intelectuais de seu círculo. No entanto, um ponto de virada crucial aconteceu quando Bartolo encontrou um amigo de longa data, o professor Vincenzo Pepe. Pepe, preocupado com o estado de Bartolo, o incentivou a retornar à fé e o apresentou a um sacerdote dominicano, Padre Alberto, que o guiou em sua jornada de conversão. Após uma profunda confissão e orientação espiritual, Bartolo abandonou as práticas ocultas e se voltou completamente para a fé católica. Essa transformação foi acompanhada pela superação de seus vícios e uma decisão firme de dedicar sua vida ao serviço da Igreja e das pessoas necessitadas. Em 1871, ele recebeu o sacramento da Crisma e se tornou um membro da Ordem Terceira Dominicana, adotando o nome de Rosário, como parte de sua devoção à Nossa Senhora do Rosário. A partir desse momento, Bartolo foi movido por uma profunda missão: promover a oração do Rosário e ajudar os mais pobres e desamparados. Bartolo Longo é mais conhecido por sua obra em Pompeia, onde ele construiu o famoso Santuário de Nossa Senhora do Rosário, uma das mais importantes igrejas de peregrinação na Itália. Ele também fundou orfanatos e escolas para crianças carentes, dedicando sua vida à caridade e à propagação da devoção mariana.
Sua jornada pessoal, de uma vida marcada por vícios espirituais e emocionais para uma vida de santidade, mostra como a graça de Deus pode transformar mesmo as situações mais difíceis. Bartolo Longo foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980, sendo reconhecido como um modelo de conversão e fé para todos os que lutam contra os vícios e buscam uma vida de renovação espiritual. Viu aí? É possível viver a vida nova que Jesus quer te oferecer hoje. Não é amanhã, não é daqui a alguns anos. Hoje, Jesus quer te oferecer essa vida nova, que não é um passe de mágica, mas quando a gente abre o nosso coração a Deus, a ressurreição dele pode operar uma recriação na sua vida. Na sua vida hoje, você que está achando que é impossível você vencer um vício, superar um vício, você que está viciado há muitos anos, olha, nada é impossível à ação da graça de Deus. Por isso que a gente está lembrando a você agora que nós hoje teremos adoração ao Santíssimo Sacramento. Está diante do próprio Deus, Cristo, que tem o poder de te libertar. Você pode enviar sua intenção para a gente de oração no nosso Instagram, @FazendoBarulho, ou coloca também sua intenção aí no chat do YouTube. Nós vamos rezar por você. Hoje vai ser uma noite de milagres. Nós vamos clamar que o Senhor Jesus liberte os nossos corações dos nossos vícios. E daqui a pouquinho a gente continua conversando com o Padre Deusimar e com a Cananda para a gente descobrir como sair dessas virtudes instagramáveis que a gente está acostumado e o que de fato é virtude de verdade, na prática, que vai levar a gente a uma vida santa, coerente mesmo. Então segura a onda, daqui a pouquinho a gente volta com mais Fazendo Barulho. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Ser teu discípulo, Jesus, deveria ser o bastante para mim, mas arde no meu peito o desejo de ir além. Por amor a ti, eu desejo ser tudo, tudo. Estou disposto a te amar com tudo que sou e com nada que tenho. O meu hoje tem sabor de eternidade, de eternidade. Eu só tenho agora pra te amar. Eu só tenho esse instante. Em cada respiro meu, eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de sal. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de céu. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Oferta de amor, sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar. Em perder
a certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim, deixa-me podar, deixa-me formar por ti, esvazia-me. Oh, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra sempre assim serei teu. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim, deixa-me podar, deixa-me formar por ti, esvazia-me. Oh, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra sempre assim. Sim, deixa-me podar, deixa-me formar por ti, esvazia-me. Oh, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra sempre assim serei Fazendo barulho de hoje, falando sobre vícios e virtudes. Daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo com o padre Deusimar Andrade. Primeira vez como padre aqui no programa. E a Caranda Costa, psicóloga também, batendo papo conosco. E agora eu vou dar dicas de livro para você que estão lá na livrariashalom.org. Acesse agora, já começa a colocar produto no seu carrinho aqui. Eu vou indicar 2, tá? Entre os 10 que você vai colocar. Que é isso. Bota os 3 só, né? Mas olha, pense numa compra abençoada. Ó, o primeiro livro é A Conquista das Virtudes, do Padre Fausto. Obra fascinante, convida você a redescobrir o valor das virtudes e a compreender a importância de cultivá-la em sua jornada pessoal. Vamos mais um produto agora, do José Ricardo Bezerra, Graça e Virtudes, da série Filipos. Você pode adquirir agora através do endereço livrariashalom.org, livrariashalom.org. Você pode navegar lá, ver que tem muitos outros produtos maravilhosos para você levar para casa e evangelizar, dar de presente também. Aconteceu no último dia 1º de novembro a dedicação da Igreja do Ressuscitado, que passou pela cruz, a primeira igreja da comunidade católica Shalom. Nossa equipe foi lá conferir como foi. No dia 1º de novembro, dia da solenidade de Todos os Santos, a comunidade Shalom viveu um momento histórico.
A dedicação da Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz, em Aquiraz, no Ceará, primeira igreja erguida pela comunidade após 10 anos do início da sua construção. A missa solene contou com a participação do Núncio Apostólico para o Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, Bispo Emérito de Fortaleza, Dom José Negre, Bispo de Santo Amaro, São Paulo, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo da Diocese de Sobral, Dom Manuel Edmilson da Cruz, Bispo Emérito de Limoeiro do Norte, e foi presidida pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. É verdade? Os antigos diziam, tomando do sânscrito para entrar no hebraico, não é? 3 palavrinhas que nos fala de beleza. Beth El Tsa, beleza. Beth é casa, El é Deus, Tsa é brilho. Ou seja, beleza significa a casa onde Deus brilha. E ao olhar a beleza desse templo, inegavelmente a gente sabe que Deus escolheu esse lugar como solo sagrado, espaço de vida, para que o seu amor e a sua misericórdia brilhasse. Ao final da celebração, Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom, fez um discurso emocionado para os que estavam presentes. Hoje, na missa de dedicação da primeira igreja construída pela comunidade, vem-me à mente a passagem do livro das Crônicas, na qual o rei Davi manifesta sua intenção de construir uma casa para o Senhor. Através do profeta Natã, Deus revela ao rei que seria ele mesmo, o próprio Deus, a construir uma casa para encontrar o seu povo. Lembrando que em toda a história, ele, o Senhor, sempre esteve presente com os seus, por onde quer que foram, aniquilando os seus inimigos. Tenho e temos plena consciência que esta igreja só pôde ser construída pela graça e a providência de Deus. Foi Ele que a construiu. E a construiu para nós, seu povo, para se encontrar conosco. A dedicação da Igreja do Ressuscitado foi um grande marco para a comunidade Shalom e também para a Igreja de Fortaleza. Motivo de celebração, alegria e gratidão por este templo, no qual tantas pessoas terão um encontro com a glória de Deus. Vamos lá, então, voltando para cá, para o nosso Leve a Sério. Você viu aí a dedicação da Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz, e hoje, dia 9 de novembro, é a dedicação da Basílica do Latran. Aí, rapaz. É importante lembrar, né, essa importante data do calendário litúrgico. A gente conversou um pouco aqui sobre vícios, né? Agora vamos começar a entrar nas virtudes, né? Para adquirir as virtudes dá um pouquinho mais de trabalho. Falar do vício é fácil, né? Como pecar é fácil, né? E aí, né? Como adquirir o vício é fácil, né? Aí a virtude é mais difícil, né? O pessoal no Instagram tenta até assim, né? Fazer um trailer assim, né? Muito bem produzido. Mas a virtude exige muito mais, né, Padre Deusimar? Sim, sem dúvida, sim. Mas tem um conselho bem prático, assim. A virtude nasce da prática, né? Do exercício. Aristóteles e depois Tomás de Aquino, retomando a Aristóteles, fala da virtude como uma segunda natureza. Termo filosófico, né? Mas para falar de virtude e segunda natureza, eu sempre lembro de direção, de dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Tenho que entrar, ajeitar o banco, ajeitar o retrovisor. Aperta a embreagem, passo a primeira, se não for automático, né? E aí depois vou apertando vagarosamente. Então, todas as vezes que você vai dirigir, pelas primeiras vezes, você pensa nisso. Mas chega uma hora que você já dirigiu tanto, que é quase automático. Aquele carro, entre aspas, se torna uma segunda natureza tua. Então, a prática, o exercício, faz com que você assuma aquele carro que não é originalmente parte da sua natureza, como algo seu. Tanto que a gente chega até o exagero de ficar usando o celular. A gente é tão acostumado que você acaba exagerando, mexendo no celular, que não é bom, não é? Porque distrai a atenção, etc. Mas é isso que eu quero falar, tipo, a prática, entendeu? Então, no começo é muito difícil lembrar, caramba, toda vez tenho que ajeitar o banco, ajeitar o retrovisor, tenho que apertar a embreagem, passar a primeira, soltar a embreagem devagar. Então, no começo, o exercício da virtude... E a paciência com o processo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem tanta dificuldade com isso. Exato. Com o quê? Com a direção? Ou com a virtude? Esse negócio do cansaço do processo, daquele miudinho ali de todo dia. Caraca.
Para criar um hábito. Mas é aí que mora o ouro da virtude, sabia? É muito interessante porque e para a gente adquirir a virtude também, a gente precisa saber o que é esperado, né? Então, quando o padre foi falando é esperado que para dirigir eu cumpra certos passos. Então, eu tenho que entrar, ajeitar, nananana. Às vezes a gente não consegue desenvolver uma virtude porque a gente não sabe nem o que é esperado. Então, o que é esperado para uma pessoa que precisa desenvolver a paciência? É esperado que ela sofra a demora. É esperado que ela não murmure. É esperado que ela não reclame. É esperado que ela louve. Uma pessoa que vai cumprindo esse beabá, ela vai entrando, digamos, no que é esperado para desenvolver a paciência. O que é esperado para a pessoa que tem que ter temperança? É esperado que ela faça isso, isso e isso. Pessoa... E aí isso vai ajudando também, né? O reconhecimento dos limites também. Exato, a humildade, então, né? A humildade interior no sentido de reconhecer os próprios limites, né? Porque também, junto com essa questão do que é esperado, você vai encontrar um certo limite. Uma pessoa, por exemplo, que já foi usuária de droga, ela tem um limite. Ela tem um fator limitante. Ela, por exemplo, não consegue andar em ambientes onde tem drogas. Ela precisa reconhecer esse limite para não se colocar em perigo, né? Então, a virtude para ela, por exemplo, não seria ir para uma festa e não usar droga. A virtude para ela seria não ir para uma festa. Exato. Porque ele vai olhar para aquela porta da droga e ele não consegue não passar. A gente sabe por experiência disso. Então, enquanto a virtude para um jovem que nunca usou droga, por exemplo, é estar num ambiente que às vezes ele não consegue fugir de um ambiente como aquele, até na sala de aula, às vezes a gente nota isso, uma festinha de um colega. A virtude para ele é não usar, é estar naquele ambiente e não se meter com aquela situação. Para uma pessoa que é usuária de droga, o limite é outro. Ele não consegue mais estar naquele ambiente. É uma coisa dolorosa de se escutar, de quem passa por esse processo de reabilitação, de cura, é saber que uma vez viciado, sempre viciado, não é? E por isso eles falam evitar o primeiro gole, evitar a primeira dose, evitar o primeiro passo. Então, a virtude também nasce de um reconhecimento dos próprios limites, né? Então, uma pessoa que tem problema com pornografia, com masturbação, entendeu? Ele vai... que é um vício também. Muitos jovens, às vezes, têm a ilusão de achar, não, quando eu casar, ou seja, que eu vou ter uma vida sexual ativa, vai se passar. Não! As clínicas psicológicas estão cheias disso, de mulheres e homens que passam por dificuldades e normalmente só buscam auxílio quando o cônjuge vê, né, descobre, né, naquela prática viciosa, se sente traído, se sente diminuído, né? Então, porque uma prática viciosa, nesse caso também, é não chegar lá, né? Então, evitar a ocasião de pecado. Se é o celular, não vá com ele para o banheiro, não fique até tarde com ele, entende? Evitar a ocasião é o reconhecimento do limite. Não, eu vou conseguir aqui ficar mexendo nisso aqui sem me excitar, por exemplo, né? Eu vou conseguir estar num ambiente que tem drogas sem usar. Cara, é falta de humildade, é falta de autoconhecimento. E um ponto muito interessante dessa questão do limite é que a gente tem o limite e a fraqueza, né? A virtude, ela atua justamente na questão da fraqueza. Limite é humano, todo mundo tem. Mas as fraquezas, cada pessoa tem as suas fraquezas. Então, quando a gente está falando de virtude, a gente está falando naquilo que eu tenho de fraqueza. Limite todo mundo tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa alta. Então, eu não consigo caber em locais baixos que pessoas baixas cabem. É o meu limite. Uma pessoa baixa... nas costas, né? Normalmente. Com certeza. Uma pessoa baixa não consegue acessar um lugar alto. É um limite. Não é bom nem ruim. É um dado sobre a pessoa. Agora, a fraqueza já são outros 500, né? E a fraqueza virtude muitas vezes é adquirida, né? O vício faz com que a gente vai ficando mais fraco e a virtude vai fazendo que a gente vai ficando mais forte. Exatamente. Mas é importante ver também que o exercício da virtude, ela torna-se algo quase conatural. Entende? Sim. Tipo assim, você se exercita, por exemplo, em não ser debochado com as pessoas que se machucam, que caem, né? No começo, o instinto primeiro é rir de alguém que cai. Mas você vai se esforçando porque sabe que primeiro se deve ajudar, não é? Até o ponto que quando a pessoa cai, é quase instintivo você ajudar ela. Isso é belo, porque quando a gente pensa na segunda natureza, aquilo realmente se torna algo próprio da pessoa. Sem me colocar como exemplo, né? Porque quando a gente fala de nós, a gente tem esse perigo de os outros quererem achar que nós somos santos. Não é o caso, né? Mas eu lembro que, para mim, foi um grande exercício de virtude controlar os meus olhares. Comecei a notar que no ensino médio,
eu olhava para as moças, minhas amigas, que eu amava de coração, e não somente num caráter sexual. Mas mesmo essas eu notava que a primeira coisa que eu olhava não era o rosto dela. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não preciso explicar. A armaria, né? Mas fazer o exercício para isso, para poder começar a olhar pelo rosto, né? A desviar o olhar. É uma grande dificuldade até hoje. Até hoje a gente tem que continuar se esforçando. Mas aí, um detalhe. Quando eu fui para a jornada em 2011, né? E as europeias normalmente têm um rosto muito bonito, né? Assim, pro nosso padrão brasileiro. Aí pra mim a dificuldade era outra. Né? Era não olhar pro rosto delas. Mas assim, falando que vai ser sempre Claro, você alcança um certo nível, mas não existe virtude garantida. Não existe virtude garantida. É interessante isso, né? Pro vício... Tem vício garantido. Tem vício garantido, né? Mas a virtude não. É porque dizem que quando você se considera virtuoso, você já deu um passo atrás da humildade, né? Então já perdeu uma casa aí na humildade. Sempre é um esforço. Como é que pode, né? Uhum. Mas o vício não. Quando você menos se espera, você já tá vacilando, né? Inclusive, você falou de debochar como vício, né? Que muita gente debochar, às vezes até eu sou. Né? Não, virou um confessionário aqui, sabe? Tá ótimo. Mas no deboche, nesse vício do deboche, está sempre aquele prazer de se sentir superior à pessoa, né? Isso. Então, o vício está sempre ligado, né? No vício da fofoca também tá, né? Que é você desprezar a pessoa por uma coisa. Isso vai virando vício. E existe o vício de falar também. Por exemplo, tá aqui exercendo a virtude de não interromper vocês. Em nenhum momento, né? Porque dá vontade, né? Dá vontade de se meter na conversa, né? Mas é preciso que a gente vá assim, identificando, né? Identificando que tá ligado com esse negócio do prazer, né? Da dopamina, né? Que é alcançar a dopamina de algum jeito, né? Com certeza. Inclusive, tem alguns professores de filosofia. Eu gosto muito de ficar escutando, né? Às vezes, esses podcasts de professor de filosofia. E tem um que ele fala uma coisa que eu tô... Rapaz, ele com certeza ele tem razão. Mas ele diz que ele acredita que a inveja seja o nosso maior vício, não o celular. Porque na inveja tá muito essa coisa de você você ter um prazer mínimo ali com o mal do outro, com alguma coisa de ruim que acontece com o outro, perto ou longe, e você ter uma alegria, né, com o mal e uma tristeza com o bem. E às vezes, e na maioria das vezes a gente tem isso. Né, assim, alguma coisinha assim, fulano foi preso, fulano caiu, não fulano fui eu, né? Aí você fica, que bom que ele se ferrou, né? Que bom que deu ruim. Isso é um vício que a gente tem, né? Então a gente tem os nossos monstros, os nossos pecados interiores. E a questão do celular ajuda muito nisso. Eu não queria satanizar o celular, não, Delny. Não queria. Embora ele tá aqui na minha perna. A culpa é como a gente lida com ele, né? Nem não. Mas olha, pra você ser bem sincero, tá? Tá aqui. Este bendito aqui, né? O crucificado do dia. Pare pra pensar. Isso aqui tem 3 delírios ao mesmo tempo, né? É o delírio das concupiscências. Onipotência, posso tudo. Onipresença, posso ir a qualquer lugar, né? Onipotência, onipresença e onisciência. Sei de tudo. Google, tô conversando aqui com vocês, aí vocês falam uma coisa que eu não sei, eu boto no Google e já tô sabendo. Aí já me meto na conversa, né? É o olho que tudo vê, não é? Os jovens caem na pornografia muitas vezes porque não tem coragem, por exemplo, de ir para uma classe de prostituição, mas por aqui eles chegam. Isso, é verdade. Chegam, né? E a questão da onipotência, né? De você poder fazer tudo. Eu posso, nesse momento, ir daqui pro Japão. Qualquer coisa eu posso alguém aqui. Eu posso, nesse momento, mandar a inteligência artificial fazer uma versão melhor de mim mesmo para eu me delirar aqui por uns 10 segundos. E o que eu acho que ainda é mais perigoso para a nossa vida cristã é o escondimento que o celular traz. Quantas pessoas, por exemplo, elas trazem traições escondidas, faltas de fidelidades escondidas. O celular ele propicia isso, não é? Quantas pessoas trazem esse tipo de problema, né? Aquele velho vício da hipocrisia. Nós vamos ver agora, o que é que a gente vai ouvir agora? Papa Francisco, né? Vamos ouvir a voz do pastor. Humildemente parar para ouvir. Ele vai falar exatamente agora sobre a dimensão dos vícios e das virtudes na nossa vida. Vi do il benvenuto. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Stiamo attenti, che credo che ci potrà fare tanto bene.
Ma come possiamo definire il concetto di virtù? Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci offre una definizione precisa e sintetica. La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Non è dunque un bene improvvisato e un po' casuale, che piove dal cielo in maniera episodica. La storia ci dice che anche i criminali, in un momento di lucidità, hanno compiuto atti buoni. Certamente questi atti sono scritti nel libro di Dio, ma la virtù è un'altra cosa. È un bene che nasce da una lenta maturazione della persona, fino a diventare una sua caratteristica interiore. La virtù è un habitus della libertà. Se siamo liberi in ogni atto e ogni volta siamo chiamati a scegliere fra bene e male, la virtù è ciò che ci permette di avere una consuetudine verso la scelta giusta. Se la virtù è un dono così bello, subito nasce una domanda: com'è possibile acquistarla? La risposta a questa domanda non è semplice, è complessa. Per il cristiano il primo aiuto è la grazia di Dio. Infatti in noi battezzati agisce lo Spirito Santo, che lavora nella nostra anima per condurla a una vita virtuosa. Quanti cristiani sono arrivati alla santità attraverso le lacrime, constatando di non riuscire a superare certe loro debolezze, ma hanno sperimentato che Dio ha completato quell'opera di bene che per loro era solo un abbozzo. Sempre la grazia precede il nostro impegno morale. Papa Francisco falou para a gente do papel da graça de Deus na nossa vida, que nos torna também pessoas virtuosas. Não é só um compromisso moral, mas como pano de fundo para a gente viver de verdade a virtude cristã, a gente tem que ter ali o amor a Cristo, querer se configurar a Jesus. E aí, qual é o objetivo da tua vida virtuosa? O que eu tenho buscado nesse caminho de virtude, né? Isso é uma boa pergunta para a gente se fazer. Mas eu queria trazer aqui essa pergunta agora para os nossos convidados, a partir dessa fala do Papa Francisco. Quais outras ferramentas, ajudas, o que é que a gente pode fazer a partir do momento em que a gente acolhe a graça de Deus para, de fato, viver uma vida virtuosa? Acho que o primeiro passo, sem dúvida alguma, é esse reconhecimento que nasce do encontro com Jesus. Quando a gente vê que o reconhecimento ele nasce somente de um arrependimento, normalmente a força motriz, aquela força interior, ela é mais fraca, não é? Porque ela nasce por um viés negativo. Mas quando ela nasce por um viés positivo do encontro com Deus, aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus me ama, né? E aí dá um bom caminho. E eu acho que o segundo passo desse reconhecimento perante Deus é um reconhecimento perante os outros, buscar ajuda. Se o vício ele nasce de uma fraqueza, ou seja, de uma limitação, uma força limitante da humanidade, então a lógica nasce da minha fraqueza, então sozinho eu não consigo. Logo, eu preciso de ajuda. Então, colar nas pessoas que podem lhe ajudar realmente. Às vezes, a gente por vergonha, por medo de ser julgado, a gente não fala para as pessoas que realmente podem nos ajudar. E, eventualmente, vamos pedir ajudas às pessoas que vão, na verdade, se usar da minha limitação, o que é muito ruim. Então, converse com pessoas que você sabe que vão lhe ajudar. Uma pessoa de referência na comunidade, uma autoridade, um sacerdote, né? Um religioso que realmente pode lhe ajudar nesse caminho. E aí você faz aquele esforço de ir trazendo as luzes. Um caminho de confiança também. Isso é uma coisa muito importante. Não vá, usar essa comparação, não vomite tudo de uma vez. Vomitar, eu sei que é uma palavra feia, mas colocar aquilo tudo ruim que tem dentro para fora. A gente vai conquistando essa confiança. Eu mesmo, nas minhas direções espirituais hoje, quem me acompanha, o Padre Edilson Leite, eu vou falando pouco a pouco com ele, né? E à medida que eu vou sentindo também ele, aí eu vou falando mais. Isso é um caminho de maturidade também, né? Assim, para você saber como se posicionar. E à medida em que você vai colocando para fora, você vai vendo, você vai pedindo ajuda e eu não sei se vocês partilham dessa mesma experiência. Quando nós falamos, ou seja, quando nós colocamos para fora, nós nos comprometemos com aquilo que nós falamos.
Então, eventualmente, quando uma situação é difícil para mim, no nível do pecado, do vício, e eu lembro que eu já falei isso com o meu diretor espiritual, quando uma situação próxima àquilo chega de novo, eu fico, meu Deus, de novo, porque a minha memória me lembra que eu já falei sobre isso, não é mais um pecado oculto. Volto a dizer, o grande perigo da vida oculta que o celular propicia, da vida oculta que uma vida online propicia, a falta de uma comunidade de pessoas é muito prejudicial. Até na recuperação das drogas, tá? O primeiro passo na recuperação das drogas, no que são os grandes vícios, é ter comunidade de apoio. E aquela ilusão também de que você não vai precisar arcar com as consequências, né? Ah, meu amiguinho, que é você pode tirar esperar. totalmente da realidade. Tem muitas consequências, né? Tanto as virtudes como os vícios também, cara. Com certeza, com certeza. E o padre foi falando dessa questão das virtudes, né? Os santos também nos ajudam, né? Ler a vida dos santos, ter amigos. Você talvez não vá ter amigos. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo sabe disso. Mas você ter amigos ali que também estão buscando. É, né? Aleijado ajudando aleijado, exatamente. Né? A nossa vida caminhada cristã é essa. Mas você ter pessoas assim, de minimamente confiança, né? Porque às vezes você não consegue ter acesso a, por exemplo, dentro da nossa comunidade, né? Do Shalom, graças a Deus, é uma comunidade muito grande. Então, às vezes, eu não tenho acesso a alguém que, para mim, é uma referência dentro da comunidade. Mas eu tenho os meus irmãos mais próximos que estão ali caminhando comigo, né? Então, da mesma forma que os vícios, mesmo que você saia do vício, você vai arcar com consequências que ficaram. Quando você abraça e persegue as virtudes, também vão vir consequências que são boas, até porque os frutos falam das árvores, né? Então a gente quer bons frutos nas nossas Isso é muito importante. Eu estava lembrando o quanto é bom você ter uma pessoa do seu lado para te ajudar, quando muitas vezes você não tem vontade de fazer alguma coisa, não dá prazer nenhum. Tipo, acordar cedo, no meu caso. Pra fazer uma atividade física. Você tem uma irmã da minha casa que chega junto ali, Delny, vamos. Eu me empolgo mais e me determino mais. Depois eu vejo, poxa, como foi importante ter feito esse esforço que aparentemente era desagradável. Com certeza. Perdão. Pode falar. E a humildade, ela vai te ajudar muito nesse caminho, porque o caminho da virtude é tentativa e erro, né? É tentativa e erro. Não é nenhuma prova que Deus está fazendo também, né, padre? Exato. Você acertou 10. Exato. É tentativa e erro, né? E numa dieta, quem faz dieta, quem segue o nutricionista, né? Quando você foge da dieta, no outro dia você não tem que compensar, né? Tipo, sei lá, uma dieta de 2.000 calorias. Aí hoje eu comi 6.000 calorias, né? Não vou passar 3 dias sem comer. Não, volte à dieta. Porque às vezes as pessoas já se desesperam, né? Tem um pecado da masturbação, um pecado do vício de droga, aí teve uma recaída. Ah, não, padre, eu já foi a 6ª recaída. Calma, volte à dieta. Volte àquele caminhozinho normal de oração, de simplicidade, tá entendendo? De mortificação. Provavelmente vai ter outra queda, infelizmente. Mas não desistir. Porque às vezes a gente é como uma criança mimada também, né? Eu não tenho um brinquedo que eu quero, eu não quero mais nada também. Aí desiste da caminhada, abandona tudo e volta pro erro pior, como Jesus diz, né? Expulsou um demônio da sua casa e depois volta com 7 demônios piores do que ele. É verdade. Não, a gente tem que ficar lutando assim pouco a pouco. Reconhecer a nossa humildade. Uma coisa que um irmão religioso uma vez me falou, ele disse, olha, por medo de perder pouco, às vezes perdemos tudo. No caso de uma recaída, de uma queda, você tem medo de perder aquele orgulho, caramba, eu estava conseguindo. Que é um orgulho bom, que é um bom prazer, né? Mas por medo de perder isso, você perde tudo. Essa vida de santidade não é mais para mim, essa vida de castidade, de sobriedade não é mais para mim, abandona tudo. Não dá, calma. A nossa natureza é assim. Lembre do que João Paulo II disse. Um santo é um pecador que não desistiu. Isso me dá muita esperança, tá entendendo? E a gente está conversando muito assim sobre esses vícios grandes, né, mais conhecidos, álcool, droga, celular. Mas eu fui lembrando dos meus pequenos. Eu não tenho um vício, eu tenho um vício de celular, eu considero que eu tenho. Mas eu não tenho um vício de droga, de álcool, nem nada. Eu estava lembrando dos meus vícios pequenos e de como meu filho, eu tenho um bebezinho de 7 meses, vai fazer 8, 9, por aí. Vai fazer 8 meses. Eu tenho um bebezinho que ele me faz acordar cedo, né? E acordar cedo sem reclamar. E graças a ele, naquele olharzinho assim, inocente dele, eu fui aprendendo a de manhã acordar sem reclamar. Eu me toquei do celular por causa dele. Porque lá em casa eu digo, ninguém usa celular perto do Marcelinho, o nome dele é José Marcelo. Ninguém usa celular perto do Marcelinho. E aí uma vez, eu brincando aqui com ele, eu tava aqui no celular e tudo, e aí
entrei na onda do celular. Fiquei lá brincando. Aí eu percebi que ele parou e ficou olhando pra mim. E ele ficou olhando pra mim e pro celular. Quando eu percebi, ele tava olhando pra mim e pro celular. Eu disse, cara, eu tô passando muito mais tempo do que eu deveria nesse celular. Eu vou parar. E aí eu soltei o celular. E isso me ajudou também em relação ao meu marido, né? Porque, no caso, o meu filho é um bebezinho. Então, assim, eu sei que ele é inocente. Então, o que ele olhar pra mim, ele tá certo, eu tô errada, né? Ele é inocente, nem fala ainda. Mas o Marcelo, meu marido, ele é uma pessoa igual a mim, que eu conheço os defeitos. Então, quando ele vem me corrigir, qual é o meu impulso? Mas você também faz. Mas você faz isso. Mas não sei o que, não sei o que. E aí... Legitima o seu erro, né? Exato. E aí, com o meu filho, com essas correções que ele faz sem querer, eu fui começando a acolher as correções do meu marido. Quando ele corrige uma coisa, a vontade assim, mas você fez tal coisa. Aí eu, cala a boca e pronto. Porque a gente tá se ajudando, né? Eu não sou perfeito, meu marido não é perfeito. Então, a gente vai... Dentro da nossa casa, estou falando da realidade da minha família, a gente vai aprendendo ali, crescendo junto. Da mesma forma que o Marcelo acolhe correções minhas, eu tenho certeza que ele quer dizer, mas você faz pior do que eu. E ele acolhe, né? Quem que vai dizer as cores na nossa cara? Vai não, tô brincando. Às vezes ele diz, viu? Jesus, logo mais, Adoração Santíssimo Sacramento. Você pode enviar suas intenções através do nosso canal de comunicação, na @Fazendo Barulho, no Instagram, via direct, também no chat, você que está acompanhando pelo YouTube. Esse programa de hoje, tá bom? Daqui a pouco, Jesus Eucarístico. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos para oração prazer estar aqui com vocês. Que é melhor, né? Como a Canela disse, né? A vontade se fortalece, principalmente nas pequenas coisas, né? Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Então, vamos lá. Precisa grandes lutas, pequenos detalhes. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Ser teu discípulo, Jesus, deveria ser o bastante para mim, mas arde no meu peito o desejo de ir além. Por amor a ti, eu desejo ser tudo, tudo. Estou disposto a te amar com tudo que sou e com nada que tenho. O meu hoje tem sabor de eternidade, de eternidade. Eu só tenho agora pra te amar. Eu só tenho esse instante. Em cada respiro meu, eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de sal. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de céu. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! E no programa de hoje nós falamos sobre vícios, virtudes. Falamos também que a graça de Deus tem o poder de nos libertar, verdadeiramente, de cortar em nós o mal pela raiz.
E o Cristo vivo e ressuscitado deseja te alcançar nessa noite. Onde você se encontra agora, seja na sua casa, seja no hospital, seja onde for, o amor de Deus deseja visitar o seu coração, transformar a sua vida. Deus pode realizar o impossível, aquilo que nós achamos que é imutável em nós. Por isso, abra o seu coração a esse momento de adoração. Reze de verdade. Nós rezamos pelas intenções que chegam a nós nos nossos canais de comunicação, no nosso Instagram, agora no chat do YouTube. Peça a Deus a cura, peça a Deus a libertação de um vício que você traz e interceda também por um amigo, um familiar. O Senhor, na noite de hoje, deseja realizar verdadeiros milagres nas nossas vidas. E se for possível para você também, fique de joelhos nessa adoração, adore o Senhor junto conosco. Iniciemos a nossa adoração e acolhamos o Senhor Jesus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantando, vamos acolher o Senhor Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Senhor Jesus, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Muito obrigado por tomar a iniciativa de permanecer conosco, de estar conosco, de comunicar a tua graça, a tua força, o teu poder a nós. Quanto, Senhor, nós precisamos, quanto, Senhor, nós necessitamos da tua graça. E suplicamos pela tua misericórdia. Sem a tua graça, Jesus, não podemos fazer nada, não podemos empreender nada, mudança alguma. Não podemos nem sequer nos levantar do chão. É a tua graça que chega primeiro e que reconduz aqueles que se desviaram. Senhor Jesus, nós sabemos que muitos de nós
que agora te adoram, perdemos a graça por causa do pecado. Perdemos a comunhão contigo. Mas nós também sabemos, Jesus, que uma vez que confessemos os nossos pecados, que te busquemos no sacramento da reconciliação, voltaremos ao estado de graça, porque tu tens a graça a nos comunicar. Por isso agradecemos ao Senhor, por estarmos aqui, sermos alvos da sua luz redentora, divina, infinita, que nos ilumina as nossas trevas. Bendito sejas tu. E vá deixando que essa luz, Obrigada pelo essa seu luz amor, obrigada pela sua bondade, que te invade e que gera gratidão no teu coração, também te mostre pela sua presença, tudo que ainda está imperfeito, pela sua presença, tudo que ainda está inacabado, tudo que ainda está pela metade, tudo que precisa ser convertido, restaurado, tudo que precisa ser obrigada, Senhor. Muito colocado de pé mais uma vez. Muito obrigada. Jesus, é tua face que eu procuro. Nós te buscamos. É tua face que eu busco. Cheios de gratidão e de te É na tua face que tenho força, vigor e poder para me levantar. Que você feche os seus olhos agora e imagine Jesus olhando para você. A face de Jesus te mirando. O rosto de Jesus te contemplando. O rosto de Jesus te convidando a se reerguer. É tua face que eu procuro, Jesus. E esse olhar misericordioso de Jesus sobre nós vai curando muitos corações. Quando nós íamos louvando o Senhor ia me dando o entendimento de que Ele alcança corações cansados, pessoas cansadas, pessoas abatidas. E esse cansaço espiritual, essa fraqueza espiritual, e sendo resultado de alimentar vícios, pecados, esse gastar as forças espirituais, as forças interiores com outras realidades. O Senhor dá uma graça de vigor, o Senhor dá uma graça de consolação. A partir do seu olhar, eu confirmo essa graça do olhar de Deus, que enxerga a nossa verdade. E nós somos acariciados por esse amor. Nós somos tocados por esse amor, que vai retirando máscaras, que vai tocando feridas, que vai acolhendo a nossa verdade. O olhar de Deus que não é como o olhar dos homens, que julga, condena, mas é um olhar cheio de misericórdia e de ternura. O Senhor vem nos abraçar. Você que está cansado, desanimado, sem esperança, coloque-se diante desse olhar misericordioso, que na noite de hoje deseja te recriar e te fortalecer com a força da ressurreição. Muitas vezes nós caímos, nos perdemos e pecamos, porque procuramos outras faces, outros semblantes, outros rostos, que muitas vezes contemplávamos até nós mesmos, nossas feições, nosso semblante, e tirávamos o olhar de Ti, Jesus.
este olhar que nos devolve todo o vigor e toda a força, para que antes mesmo de superar todos os vícios e adquirir todas as virtudes, sobretudo, nos saciar com a Tua presença. Porque se caímos foi porque procuramos fora de Ti o que só Tu poderia nos dar. Porque se nos enfraquecemos é porque estávamos a procurar fora de Ti o que só Tu poderia nos dar. Jesus, é Tua face que eu procuro. É Tua face que eu busco. Revela-te a nós, Jesus. Consola-nos com o Teu semblante, com o Teu olhar de amor sobre nós. Consola-nos, Jesus. Lá no fundo, nós achamos que é a multiplicidade das atividades que nos cansam, que nos esgotam. Mas se nós refletirmos bem, quantas energias gastamos com aquilo que não é essencial? Quantas energias são dispersadas pelos nossos vícios para sustentar mentiras, vida dupla, vidas escondidas? Essa adoração de hoje se manifesta como um verdadeiro descanso, um verdadeiro repouso espiritual. Nos encontramos como aquele discípulo amado na última ceia que reclinava a cabeça sobre o coração ardente de Jesus. Como discípulo amado, meus irmãos, que reclinava a sua cabeça e descansava sobre o colo do amado. Você que está assistindo essa adoração, possa sentir esse repouso, esse descanso, essa suavidade de Jesus em tua vida, que te convida não somente a um esforço, uma batalha épica contra os teus pecados, os teus vícios, mas muito mais, te fornece um lugar de repouso para o teu coração, revelando tudo aquilo que é desnecessário, supérfluo, tudo aquilo que não é essencial para a tua salvação, te convidando a olhar para o único necessário, falando como falou a Marta: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, quando na verdade uma só é necessária. Olhe para Jesus neste momento, pelas vias digitais, vá deixando que a graça de Deus, que supera o espaço e o tempo, atingir o teu coração. Você é amado. Você é amada. Essa é a grande verdade que Jesus vem falar a cada um de nós. Você é amado por mim. Não é o teu vício, não é o teu pecado que determina o meu amor. Eu não te amo menos por isso. Eu quero me debruçar em amor sobre você agora. Olha para mim somente. Tira o seu olhar de você mesmo. Olha para mim somente. Você é amado, meu filho querido. Você é amada, minha filha querida. E eu devolvo a você a alegria que o pecado roubou. Eu devolvo a você o gozo pela vida que o pecado tirou. Eu devolvo a esperança que o vício roubou do teu coração. A esperança de viver. Vive. Eu te quero vivo para manifestar a minha glória. Não desista da sua vida. Você é amado. Você é amada por mim.
adorável é contemplar tua face, ó doce Jesus, única beleza que me faz estremecer a alma, mais bela do que os lírios e as rosas é tua face. O único desejo de minha alma é encantar o teu divino olhar. Posso ouvir tua voz a dizer-me: deixa-me entrar, pois minha face está coberta de orvalho e os meus cabelos estão úmidos pelas gotas da noite. Oh, amável face, teu olhar velado é o nosso céu, é o nosso céu. Vem abrasa o meu coração e esconde-me em ti. Face adorável, consagro-me a ti. Vou consolar tua face, que eu me assemelhe a ti. Vou consolar tua face, que eu me assemelhe a ti. Vou consolar tua face, que eu me assemelhe a ti. Oh, amável face, teu olhar velado é o nosso céu, é o nosso céu. Vem abrasa o meu coração e esconde-me em ti. Face adorável, consagro-me a ti. Face adorável, consagro-me a ti. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo.
Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Esta palavra nos convida a expor para Jesus as nossas fraquezas, para que a sua força seja totalmente revelada agora sobre nós. Este é o momento da total e mais profunda transparência, de que nossa alma se entregue à misericórdia de Deus, porque só Ele pode nos fazer fortes, só Ele pode nos fazer virtuosos, verdadeiramente fortes, verdadeiramente virtuosos, verdadeiramente castos. Só Ele pode. Só Ele pode. Que nós não queiramos mais construir um edifício de hipocrisia que logo irá a ruínas, mas que nós nos abaixemos agora. Só Ele pode nos fazer fortes. Só Ele pode nos fazer livres. Só Ele pode nos fazer felizes. Só Ele pode nos dar a verdadeira alegria que buscamos. Obrigado, Jesus, porque Tu nos convida a nos abaixar, e será Tu mesmo que irá nos levantar, e Tu mesmo nos garantir que permaneceremos de pé junto a Ti. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos diante de Ti, Jesus, que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. É por isso que recorremos à Tua graça, suplicamos o Teu auxílio. Pedimos, Jesus, porque reconhecemos que até mesmo esta inquietação de melhorar provém da Tua graça. E sem a Tua graça nada podemos de bom. Sem a força do Teu Espírito nada conseguimos realizar de útil para a nossa própria salvação, para a evangelização dos povos. Por isso nós estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença eucarística, nos reconhecemos homens, mulheres necessitados da Tua graça. Nós nos abandonamos a Ti e desistimos de lutar com as nossas próprias forças, porque estamos vendo, Jesus, que não conseguimos. E a partir de hoje, nós queremos lutar com a Tua força, com a Tua graça. Porque é na nossa fraqueza que se manifesta a Tua força, a Tua graça. Vem, Senhor Jesus. Vem ao nosso encontro. Socorre-nos com a Tua graça. Só Tu podes, Jesus. Nós dizíamos agora, mas sobretudo, Tu podes. Tu podes tudo. Tu podes tudo. Para Ti, nada é impossível. Que nós possamos ficar de joelhos agora
Você não estava de joelhos ainda, fique de joelhos agora. E nos preparemos todos para receber a bênção das bênçãos, a bênção do Santíssimo Sacramento. É o próprio Senhor que irá te abençoar. O próprio Senhor te devolverá o pleno vigor com essa bênção, o pleno vigor espiritual. É o próprio Jesus que nos abençoa. Cantemos o tão sublime sacramento, nos preparando para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo sabor. Oremos. Deus e Senhor nosso, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar.
Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Gregório e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e os bispos do mundo inteiro, sobre o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, os bispados do Brasil inteiro, as paróquias em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para alcançarmos as indulgências anexas a este ato de devoção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Amável face, teu olhar velado é o nosso céu, é o nosso céu. Vem abrasa o meu coração e esconde-me em ti. Face adorável, consagro-me a ti. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande graça, mais uma vez. Sempre é bom estar com Jesus, Delny. Claro, e nessa adoração o Senhor falou que nos ama. Como o amor de Deus é libertador, como o amor de Deus tem esse poder de nos libertar de todos os vícios. Tem ali a nossa força, tem ali o nosso querer ser uma pessoa melhor, mas quando a graça de Deus transforma o nosso coração, aí a gente está no caminho certo, né? É verdade. Quero agradecer o Padre Deusimar Andrade, que esteve conosco hoje na adoração. Muito obrigado, Padre. Gratidão é minha poder estar aqui com vocês, ministrando a graça de Deus, algo que eu não sou dono, não é? Sou só servo dela.
Também, se você tiver alguém que passe por dificuldade nos vícios das drogas, faço parte da Obra Lumen, a gente tem várias casas de acolhimento. Se quiser ser um benfeitor ou mandar alguém, até moradores de rua, que é o nosso trabalho específico, procura lá, @Lumen Ser Feliz. E esteja junto conosco nessa luta contra os vícios, não só nós, mas de tantos irmãos que precisam da nossa ajuda, tá bom? Valeu demais. Próximo sábado a gente se encontra de novo aqui, né, Del? Próximo sábado, mais Fazendo Barulho pra você na Rede Vida de Televisão. E não deixa de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Dizer o que é que você achou do programa de hoje também. E no próximo sábado tem muita coisa boa esperando por todo mundo, né? A gente volta próximo sábado a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida de Televisão. Um grande abraço, até mais. Vejo tua doce luz a iluminar as trevas. Deixo tua face revelar o que minhas sombras esconderão. Imagens que criei de mim, dons que me apropriei, fardos que carreguei, somente por amor a mim. Veio a luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens